Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da primeira audiência de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Ocasião em que recebemos representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, da Universidade de Taubaté e das fundações ligadas à universidade. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos desta audiência o presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté, Lucas da Silva Ferreira Costa, acompanhado da diretora-geral Nataline Colosimo. O controlador interno da Universidade de Taubaté, professor e mestre Francisco de Assis Coelho, que também fará a apresentação pela FUNAC. A diretora e presidente da FUNCABS, professora doutora Lucilei Lopes Bonato, a vice-presidente da FAPET, professora doutora Késia Póstigo, Canimura, isso? Canimura, que também fará a apresentação pela FUST. Primeiramente, esta audiência, as instituições aqui presentes apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais decorrentes do período comprometido entre setembro e dezembro de 2024. Após a explanação, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe que acompanha esta audiência conosco na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer as suas perguntas pertinentes às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. As instituições que aqui estão, basta se inscrever e preencher o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados a fazer uso da palavra. Logo após, chamaremos a palavra os vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu Comunicação /Taubaté, depois TV Câmara, e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar o seu nome em questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 3625-9501. Repetindo, 3625-9501. Para iniciarmos a nossa apresentação, convidamos, então, pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, Nataline Colosimo, para fazer uso da palavra. Gostaria de aproveitar a oportunidade para anunciar a presença aqui da vereadora Zelinda, fazendo parte dessa audiência junto com a gente. Primeira audiência pública de quadrimestre, né? A Zelinda participando. Vamos se acostumando, assim, a participar bastante aí junto com a gente, que é importante, tá bom? Nataline? Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar, então, o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, com relação à nossa receita total prevista para o ano de 2024, de 290.491.000, nós realizamos no terceiro quadrimestre 121.245.000, realizamos no exercício 265.615.000, que representa um percentual realizado de 91,44%.
As receitas não financeiras, que são calculadas como sendo a receita total deduzida a receita patrimonial, que é do rendimento dos investimentos, das aplicações financeiras, prevista em 280.491.000 no ano, realizado no quadrimestre 107.889.000, realizado no exercício 231.847.000, que representa um percentual realizado no ano de 82,66%. Despesa total prevista no ano 290.491.000, realizado no quadrimestre 94.457.000, realizado no exercício 265.343.000, que representou um percentual realizado de 91,34%. O resultado primário, calculado como sendo as receitas não financeiras menos a despesa não financeira, previsto para 2024 de 10 milhões negativo, realizado no quadrimestre 13.432.000 positivo, realizado no exercício 33.496.000 negativo. Esse resultado realizado no exercício foi devido ao repasse parcial pela Prefeitura, né, que veio de janeiro a setembro de 2024, arrecadando, não repassava os aportes para amortização do déficit atuarial, repassava uma parte da receita patronal, por isso que nós chegamos nesse resultado primário de 33 milhões negativo. Bom, aqui nós temos as receitas de contribuições previdenciárias no terceiro quadrimestre por entidade. Então, de um total de R$ 94.433.000, nós temos que, desse valor, R$ 72.168.000 foram recolhidos aos cofres do IPMT pela Prefeitura de Taubaté. Dentro desse valor já estão considerados os parcelamentos de débitos que a Prefeitura tem conosco. A Câmara repassou R$ 2.565.000. O próprio Instituto, R$ 467.890. E a Universidade de Taubaté, R$ 19.232.000. Dentro desse valor também já estão contemplados os parcelamentos de débitos que a universidade tem conosco. Aqui nós temos o total de segurados do IPMT no encerramento do quadrimestre, né? Então, no final de 2024, encerramos com 10.682 segurados, dentre ativos, inativos e pensionistas. Desse total, 7.472 são servidores ativos, 2.482 servidores inativos e 728 pensionistas. Eles estão distribuídos por entidade da seguinte forma. Então, dos 10.682 servidores segurados, nós temos 8.542 provenientes da Prefeitura, aqui somados ativos, inativos e pensionistas, 148 servidores da Câmara, ativos, inativos e pensionistas, 31 do IPMT e 1.961 segurados provenientes da Universidade de Taubaté. Aqui desmembrando, detalhando a receita arrecadada no quadrimestre. Então, nós tivemos R$ 121.244.000 de receita arrecadada. Desse total, R$ 13.355.000 foi referente ao rendimento das aplicações financeiras no período, R$ 79.670.000 proveniente das receitas de contribuições, servidor e patronal, R$ 7.287.000 proveniente dos aportes financeiros da Lei Complementar 447 de 2019, que é para a cobertura do déficit atuarial, R$ 18.431.000 dos parcelamentos de débitos, né, Unital e Prefeitura. Da Unital foi R$ 2.136.000 de parcelamento recolhido e Prefeitura, somando ali cerca de 15,5 milhões de parcelamentos. Demais receitas, R$ 2.500.000, que foram referentes à compensação previdenciária que nós recebemos de outros regimes de previdência e restituição de benefícios diversos. Com relação à despesa realizada no terceiro quadrimestre, nós tivemos, então, R$ 94.456.000 de despesa. Dentro desse valor, nós temos R$ 89.482.000 que foram destinados ao pagamento de benefícios, né, dos inativos e pensionistas. R$ 1.812.000 referente ao custeio administrativo do RPPS, esse é o valor necessário para o funcionamento do Instituto. Então, esse foi o valor gasto no quadrimestre para o funcionamento do Instituto, com despesa de folha de pagamento, contratos, água, luz, PASEP, que é o tributo, os aportes para amortização do déficit atuarial que o próprio IPMT paga também
entra aqui no custeio, entre outros. Está tudo detalhado aqui no quadrinho. E o pagamento de compensação previdenciária, que também, da mesma forma que nós recebemos compensações previdenciárias dos outros regimes de previdência, nós também temos que pagar, no total aqui no quadrimestre, R$ 3.162.000. Bom, esses são os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024 do IPMT, e eu fico à disposição ao final para dúvidas, se for necessário. Obrigada. Obrigado, Nataline. Gosto de citar a presença aqui também de Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili, se faz presente, e Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivi, também que aqui se faz representada. Dando continuidade, passamos agora a Unital e FUNAC, professor Assis. Vereador Alberto, presidindo os trabalhos, vereadora Zelinda, aqui presente, assessores, chefes de gabinetes, senhores representantes das instituições públicas do município, munícipes nos assistindo, meu boa tarde. Eu vou apresentar o demonstrativo de avaliações e cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024 da Universidade de Taubaté. E por tratar-se do terceiro quadrimestre, também o resultado do exercício 2024. Aqui a lei, que nos exige que façamos essas apresentações, que é a nossa lei de responsabilidade fiscal. E nós temos aqui um quadro no qual apresenta, resumido, as receitas e despesas da universidade no terceiro quadrimestre e aqui realizado no exercício. Então, aqui nós temos a identificação, a descrição, aqui a fonte 4 é a atividade da universidade e fonte 6 é convênios, aqui o que foi determinado na lei, que foi fixado na lei, e o que foi realizado no terceiro quadrimestre e aqui no exercício todo de 2024. Esse percentual aqui representa quanto que foi realizado no exercício diante das metas fixadas. Então, receita da atividade da fonte 4, que é a atividade principal da universidade, foi previsto na LOA, foi estimado na LOA 205.713.000. No terceiro quadrimestre foi executado 66.967.000. E no exercício 2024, 205.305.000, o que representa, eu diria, 100%. Isso aqui seria acertar na Mega Sena, Foi previsto um orçamento de receita, foi estimada a receita e foi realizado 99,8% da receita planejada. Fonte 6 foi estimado em 743.000, no terceiro quadrimestre, R$63.000 foi realizado e no exercício, R$120.000, o que representa 16,19% realizados sobre o previsto. Isso aqui normalmente são alguns convênios que a universidade firma com o município, com o estado. Então, a receita total, a soma das duas receitas anteriores, estimada para o exercício, na LOA 2024, 206.456.000, no terceiro quadrimestre, 67.030.000 e no exercício, 205.426.000, o que representa 99,5 pontos percentuais do realizado sobre o que foi planejado. Receita primária é a receita total, subtraindo as receitas financeiras, receitas patrimoniais. Então, a receita primária
Na LOA, foi estimado em 197.435.000, foi executado, foi realizado no terceiro quadrimestre 64.423.000 e no exercício 198.400.000, representando o 99,48 pontos percentuais. Já as despesas também, fonte 4 e fonte 6. Fonte 4, que são de origem da atividade, as receitas de fonte 4 se gasta com fonte 4. Então, foi fixado em 204.672.000, foi executado no terceiro quadrimestre 69.184.000, no exercício foi executado 170.011.000, que representa 83,07 pontos percentuais do realizado sobre o que foi fixado. Aqui temos a comentar que também a despesa foi realizado em 96%. Por quê? Nós temos o resto a pagar não processado. O que significa resto a pagar não processado? Significa que a universidade já comprou, já empenhou, mas ainda não recebeu o material ou serviço. Então, isso vamos receber agora nesse exercício. Então, chama-se resto a pagar não processado, que não está nessa conta. Tem 26.495.000 aqui, que sobe para 96%. Aqui, despesa com convênio, foi fixada em 225.000, não teve nenhuma realização. Então, a despesa total, 204.897.000, foi fixado na LOA, foi realizado no terceiro quadrimestre 69.184.000 e no exercício 170.011.000, tá? Fazendo aquele comentário sobre o resto a pagar não processado. Despesa primária, que é a despesa total menos a amortização da dívida, que é o parcelamento que nós temos com o Instituto de Previdência. Como a senhora Nataline ainda falou há pouco, parcelamento da Unital com o Instituto. Então, nossa despesa primária, 198.642.000, realizado no quadrimestre, 67.047.000 e no exercício, 163.761.000. 82,44 ponto percentual do realizado sobre o previsto, acrescentando aqui aquilo que eu falei do resto a pagar. E o resultado, ele tem a mesma conotação. Quando nós olhamos aqui, 34.638.000, a gente pensa num superávit primário. Na realidade, se a universidade executar os 26.495.000 que já empenhou e ficou em resto a pagar não processado, esse 34 milhões cai para 8 milhões. Então, quando a gente vê aqui 34 milhões de superávit, na realidade, para esse 26.495.000, tem que ter dinheiro em caixa. E que tem outras verbas também, como o resto a pagar processado, que no caso da universidade é 1.528.000. Ou seja, o resto a pagar processado mais o resto a pagar não processado dá 28 milhões que a universidade tem que dispor de dinheiro, que estaria dentro desse número aqui. Aqui, já aberto para os senhores terem uma noção da classificação, né, da categoria econômica da receita. Então, receita patrimonial, 11.010.000, no terceiro quadrimestre, 2.676.000 e no exercício, 7.162.000. Isso aqui é o detalhamento daquele resumo que foi apresentado na primeira tela. Aqui, concessões e permissões de uso, 4 milhões foi estimado, foi realizado no terceiro quadrimestre 69.000 e no exercício 136.000. Isso não foi realizado porque diria que 90% desses 4 milhões aqui
seria o prédio lá do Pão de Açúcar, que todos sabem, né, que já teve destinação, né? Graças a Deus já está lá com a van, que certamente esse número vai mudar na prática. Aqui, remuneração de depósito bancário, foi estimado 6.800.000 para o exercício 2024, no terceiro quadrimestre 2.607.000 e no exercício 7.025.000. Então, observamos aqui que superamos ali R$200.000. Participações, isso aqui representa lucro da empresa de pesquisa e tecnologia, a nossa EPTS, tá? Então, foi previsto, foi estimado R$210.000 de lucro, mas em 2024 não ocorreu nenhuma distribuição de lucro da EPTS para a Unital. A receita de serviço, que é a atividade principal da universidade, né? Nós temos ali anuidade, dívida ativa, e aqui está a nossa pós-graduação, ensino à distância, as nossas clínicas, tá? Laboratórios que geram alguma receita, está dentro desses demais receitas de serviço. Só destacando aqui, foi estimado em 192.620.000 de serviço da universidade para o exercício 2024, foi realizado 195.014.000. Aqui seria os convênios, como eu falei atrás, 715.000, não teve realização. Outras receitas correntes, temos aqui identificado indenizações, restituições, sucumbências, correções de dívida ativa. Então, foi estimado em 2.100.000, foi realizado no terceiro quadrimestre 1.241.000 e no exercício 3.249.000. Só para destacar a palavra dívida ativa aqui, isso na realidade, a gente fala dívida ativa, mas são direitos, né? São créditos da universidade, né? A palavra muitas vezes confunde, né? Já ouvi até na mídia essa confusão. A universidade tem de dívida ativa, não. Ela tem a receber, né? Seria inadimplência, isso que foi o que foi recebido de inadimplência. Então, aqui, receita de capital, não foi estimado nada, também não foi realizado. Seria venda de imóveis, venda de descarte, né, de móveis em desuso, enfim. Mas, como sabemos, não colocamos aqui a venda de imóveis, embora tenhamos alguns imóveis para vender, mas vender imóvel não é assim prometer que eu vou vender nesse exercício. Então, não está aqui por isso. E receita sempre é bem-vindo, né? A despesa que não podemos extrapolar. Então, total, 206.456.000 para o exercício. No terceiro quadrimestre, realizado 67.030.000 e no exercício 205.425.000, que é o detalhamento daquela primeira tela. Aqui para os senhores ter uma ilustração gráfica, né? Esse azul aqui é o serviço, né? Então, observe aqui que 95% é a atividade principal, que é o serviço, tá? De ensino, né? Ensino, pesquisa, extensão, né? Pós-graduação, ou seja, tudo ensino. Aqui uma ilustração comparando, tá? Um exercício com o outro, tá? 93,29 foi realizado em 23. Como eu já apresentei, no 24, 100%, vamos dizer assim, né? 99,5. Aqui o detalhamento da despesa, nada mais é aquela totalização que eu apresentei na primeira tela, aqui abrindo, com despesa com pessoal em cargos, temos aqui afixado em 106.567.000, no quadrimestre 40.865.000 e no exercício 105.278.000, o que representa também 99% do fixado sobre o realizado. Aqui seria
as outras despesas correntes, né? Destacando aqui auxílio financeiro a estudante, 77%, o que eu posso afirmar que é 96%. Por quê? A universidade fixou 10.184.000 para o exercício. Realizou no terceiro quadrimestre 3.340.000 e no exercício 7.848.000. Mas sabemos, nós temos uma bolsa lá chamada PAN, né? Que é a prorrogação da mensalidade, né? O adiamento, programa de adiamento da mensalidade. Nós temos aqui 2.287.000 de Bolsa PAN. Por que ela não está ali? Porque a Bolsa PAN ela é restituída depois que o aluno se forma. Então, é um direito da universidade, não é uma despesa. Então, isso aqui não está aqui exatamente porque futuramente a universidade deve receber. Então, tem aqui 69.800.000 foi fixado, foi realizado no terceiro quadrimestre 21.908.000 e no exercício 53.243.000, que representa os 76,29%, não considerando a Bolsa PAN neste número. Aqui nós temos os investimentos, 22.175.000, foi fixado para 2024, no terceiro quadrimestre, 4.273.000 e no exercício, 5.158.000, que representa 23,25 pontos percentuais. Aí eu posso afirmar dentro daquilo que eu falei de resto a pagar não processado, ou seja, que já foi comprado, já foi empenhado, mas a universidade ainda não recebeu o serviço e o material, nós temos aqui mais 10.334.000 de investimento. Então, na realidade, esse investimento de 5 milhões aqui, ele é 15.500.000, considerando o resto a pagar não processado, que a universidade já comprou, já empenhou, mas deve receber agora no início desse exercício. Então, aqui nós temos a dívida, amortização da dívida, que seria parcelamento do IPMT, 6.255.000, foi realizado exatamente o 100%, ou seja, 99,91%. 6.249.000. Aqui uma ilustração pessoal. O gasto com pessoal. Aqui, 61,9%. Então, a universidade extrapolou o limite. Não extrapolou o limite. Por que não extrapolou o limite? Esse 61,9% representa o que os gastos de pessoal sobre a despesa total. A lei fala que é, no máximo, 54% da receita corrente líquida. Então, o gasto de pessoal da Universidade 2024 correspondeu a 51,31% da receita corrente líquida. Tá? Esse 61% é sobre a despesa total. A lei é sobre a receita corrente líquida, corresponde a 51,31%, ou seja, está dentro da lei. Aqui, comparando um exercício com o outro, só ilustrativo, situação gráfica. Aqui que nós temos destinado para as fundações. A FUST, 1.300.000, foi realizado 1.300.000. A FUNCABS, que representa os nossos servidores, os benefícios dos nossos servidores, foi destinado 9.823.000 e foi realizado basicamente o 100%. São valores que a universidade manda para a fundação devolver em benefício dos nossos servidores. Então, aqui temos, depois a professora vai apresentar cesta básica, vale transporte, plano de saúde, enfim, seguro. Aqui a FAPET, R$50.000, foi realizado todo. No total,
foi fixado para as fundações 11.173.000 e foi realizado 11.107.000, ou 99,41% do que foi fixado. Tá? Aqui em ilustração gráfica, e esses são os números em nome do professor Antônio Ricardo Mendró, nosso pró-reitor de Economia e Finanças. Muito obrigado. Se o senhor quiser continuar já fazendo a apresentação da FUNAC? Vai parar a campainha? Não precisa mais meia hora. Gente, olha, o pessoal que está chegando aqui, vereadora Zelinda, não é sempre assim, eu sempre falo 5 minutos, tá? Sempre falo muito pouco. Bom, a Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté era dirigida pelo professor Acácio, que não pôde comparecer. Então, aqui nós estamos fazendo uma despedida. A Fundação encerrou o seu exercício, a sua atividade em 2024, tá? Então, nós temos os números da Fundação, que representam os números de seu encerramento, tá? Aqui uma receita total prevista de R$21 mil. Ela realizou R$51 no quadrimestre e 621 no exercício. Tá? Isso aqui representa rendimento do dinheiro que estava no banco, de aplicações financeiras. Tá? Já a despesa dela foi de 28 mil. 35.148 foi fixada, ela realizou 28.364. Aqui nós temos uma observação que as despesas realizadas em 2024 foram suportadas por recursos financeiros do exercício anterior. Ou seja, era o recurso que tinha no caixa da fundação, foi encerrado e sobrou R$9, que daí é da universidade, foi devolvido para a universidade para encerramento. Ou seja, 2024, ela só, a atividade dela foi do encerramento das atividades. Aqui, para ter uma observação gráfica, uma ilustração gráfica da receita, são aqueles números lá. Aqui das despesas. E o professor Neto, Acácio Neto, deixou uma mensagem, na certeza que a FUNAC Unital cumpriu sua missão, promovendo arte e cultura, imprimiu um legado que transcende o tempo e ecoa na sociedade. Agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a consecução dos seus propósitos, especialmente o povo de Taubaté. Isso foi escrito pelo professor Acácio, presidente da Fundação. Muito obrigado. Obrigado, professor. Passo agora a apresentação da FUST e FAPET, professora Késia. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Vamos passar então a apresentação da FAPET, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro quadrimestre de 2024. Então, no demonstrativo dessa avaliação do cumprimento de metas, nós vamos olhar, então, para a receita, despesa, resultados. E, enquanto receita total, o valor, então, que constava na LDO-LOA, de 11.348.000, no terceiro trimestre,
Então, a receita foi de R$ 1.720.785,32 e o realizado de R$ 7.881.186,23, correspondendo percentual do terceiro em relação à LOA de 69,45%. Quanto à receita primária, R$ 11.241.000, sendo que o realizado no terceiro quadrimestre é de R$ 1.667.830,82 e o realizado, então, em 2024, de R$ 7.725.944,66, correspondendo, então, a 68,73%. Quanto à despesa total, então, R$ 11.388.000, o realizado, então, no terceiro quadrimestre, R$ 2.688.771,41 e o realizado em 2024, R$ 7.551.250,58, correspondendo a 66,25 centavos. Então, da despesa primária, observamos que corresponde ao mesmo valor da receita, da despesa total, R$ 11.398.000. Quanto ao realizado no terceiro quadrimestre, R$ 2.671.771,41. Realizado em 2024, R$ 7.551.250,58, num percentual, então, de 66,25%. Olhamos, então, para o resultado primário, que consta, então, em relação à LOA, era uma meta de R$ 157 mil negativo, e o percentual, então, atingiu superior, né? Correspondeu a 111,27%. No terceiro quadrimestre, representa, então, R$ 1.020.940,59 reais negativos, e o realizado em 2024, R$ 174.694,08. Há de se observar também que, em relação ao resultado primário, constou também as aplicações financeiras, em torno, acho que eram 105 mil, e que chegou a 107, e os 50 mil reais da Unital, que o professor Assis também já apresentou. Não consta, então, resultado nominal nem operacional, porque a FAPET não tem dívida e também não teve nenhuma transação em moeda estrangeira, somente em real, em moeda corrente brasileira. Então, em relação ao terceiro quadrimestre, né, a LOA trazendo 11.348.000, o primeiro quadrimestre representando 3.207,24,21 centavos, e no segundo quadrimestre compôs, então, com 2.953.376,70 centavos, e o terceiro quadrimestre, então, 1.785.785,32. Aqui, nós vamos olhar, então, para a receita arrecadada. A patrimonial foi de R$ 155.241,57 centavos, e de serviços, R$ 12.672,70 centavos, e as receitas intra-orçamentárias, então, que compôs o valor de R$ 7.713.271,96 centavos. Olhamos para a receita, agora para a despesa. Então, ali do previsto, né, que há uma previsão, e depois as despesas também elas vão correr de acordo com a receita. No primeiro quadrimestre, R$ 2.288.371,86 centavos. No segundo quadrimestre, R$ 2.574.107
2,31. E no terceiro quadrimestre, R$ 2.688.771,41. Então, dessas despesas líquidas, por projetos, né? Nós temos, então, a projeto sede, FAPET sede. As instituições privadas, correspondeu, então, vamos lá, FAPET sede, 148.637,91. As instituições privadas correspondeu a 0,32% do total das despesas, 24.317,61. Correspondendo, então, ao ensino EAD da Unital, 17,25%, 26%, 17,26%, e o valor, então, de R$ 1.303.129,95. A Unital PRPPG, onde ocorrem os cursos de pós-graduação, toda a parte de pesquisa e pós-graduação, 49,49%, no valor de R$ 3.737.207,50. A Unital, em relação às pesquisas mercadológicas, 13,40%, correspondendo ao valor de R$ 1.011.825,60. Convênio ENCA junto à Prefeitura Municipal de Taubaté, correspondendo a 10,45%, no valor de R$ 789.392,98. O outro convênio com a Prefeitura Municipal de Taubaté, o RIT, correspondeu então a 7,13% das despesas líquidas, no valor de R$ 538.738,03. Então, a composição de 100% desses valores, podemos observar, então, o valor de R$ 7.550.250,58. Assim, a gente tem esse gráfico que vai trazer, então, a representação das despesas líquidas por projetos. Bom, os programas, então, e ações, como que se organiza, né? Esse valor por programas e ações. Nós temos um programa que é de atividades tecnológicas, científicas e administrativas, que correspondeu, então, R$ 145.836,97. E dele se desdobra em ações. Quais ações? Ações de aquisição de equipamentos esses para o desenvolvimento científico e tecnológico, e também difusão do conhecimento. Foi R$ 12.517,43, e um suporte administrativo para os programas, então, de R$ 134.118,48. Também, dentro da questão dos programas, nós temos as parcerias e convênios. Parcerias com instituições privadas, R$ 24.317,61. E as parcerias correspondendo, então, a suporte às ações do EAD, do ensino à distância da Universidade de Taubaté, R$ 1.303.129,95. Suporte às ações do ENCA, R$ 789.392,58. Suporte às ações do RIT, R$ 538.738,03. A pesquisa e educação da Unital, R$ 3.737.207,50. Ao suporte às ações de pesquisa mercadológica, R$ 1.011.826,50. Essa, então, é a parte da apresentação da FAPET no terceiro quadrimestre de 2024. Muito obrigada. Pode ser. Bom,
Agora, o professor Evair não pôde estar presente hoje, então nós vamos apresentar a Fundação Universidade de Taubaté, também em relação ao terceiro quadrimestre de 2024, na avaliação e cumprimento das metas fiscais. Então, vai falar da despesa, da receita, da despesa e os resultados, sejam ele primário, nominal ou operacional. Quanto à especificação, também nós vamos olhar para a LOA, né, e os respectivos resultados do terceiro quadrimestre, o que realizou no exercício e o percentual no exercício. Como receita total, então, 656 mil. No terceiro quadrimestre foi 76.878,36 centavos. Realizado no exercício, 258.140,38 centavos, correspondendo, então, a 39%. Quanto à receita não financeira, teve-se 451 mil. No terceiro quadrimestre, 20.286,36 centavos. E realizado no exercício, 58.853,56 centavos, correspondendo a 13%. Da despesa total, segundo a LDO LOA, 2.356.000. No terceiro quadrimestre correspondeu a 1.621.838,17 centavos. Realizado no exercício, então, foi 1.983.545,13 centavos, correspondendo a 84%. Da despesa não financeira, LDO LOA, 1.916.000. No terceiro quadrimestre, 1.076.904,45 centavos. O realizado no exercício, 1.438.611,41 centavos, correspondendo a 75%. Como resultado primário, corresponde, então, a 1.465.000 negativo. Ao realizado no terceiro quadrimestre, 1.056.618,09 centavos, negativo, e o realizado, então, no exercício, 1.319.757,85 centavos, também negativo, correspondendo, então, a 94% do exercício. Então, as receitas foram compostas, então, por tipo e valor. O tipo são as receitas que a Fundação recebe de aluguel, de 20.286. As receitas financeiras, 56.592, totalizando, então, 76.878. As receitas, então, orçadas e realizadas. Nós vamos ter, então, a patrimonial, a de serviços e a de repasses da Universidade de Taubaté. Da realizada, vamos ter também a patrimonial, a de serviços e os repasses da Unital. E no terceiro quadrimestre, então, aqui nós temos o patrimonial e a de repasse da Universidade de Taubaté. Bom, das despesas, então, líquidas realizadas no terceiro quadrimestre, vencimentos e vantagens fixas, salário 113.601, obrigações patrimoniais, INSS, patronal, FGTS, PIS, 36.533, sentenças judiciais 21.458, material de consumo 11.039, outros serviços de terceiros, pessoa física, 8.000, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 28.432, obras e instalações, 384.848, precatório, 1.017.926, totalizando, então, 1.621.838. Despesas líquidas, então, aqui no formato de gráfico, né?
como é que ficam esses valores. Aqui dos precatórios, das obras e instalações, os vencimentos e vantagens fixas de salário, as obrigações patronais. Eu estou colocando, está vendo que são os mesmos valores, certo? Obrigações patronais, bom, 36.533, outros serviços de terceiro pessoa jurídica, 28.432, sentenças judiciais, 21.458, material de consumo, 11.039, outros serviços de terceiro pessoa física, 8.000. E obrigada. Obrigado. Gostaria de anunciar também a presença aqui do ex-vereador Serginho, hoje diretor de governança da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que se faz presente. O vereador Serginho, durante o mandato passado, sempre presente em todas as audiências de quadrimestre, não varia a diferença hoje, né? Não ia faltar. Estou sentindo a falta da vereadora Elisa também aqui, né? Mas a Zelina está fazendo, completando aqui o time. O time de sempre, né, vereador Serginho? Eu, Vossa Excelência e a vereadora Elisa. E também aqui Carlos Gouveia, assessor parlamentar do vereador João Henrique Dentinho. Passamos a fala agora da FUNCABS, com a professora Lucilei. Boa tarde a todos, senhores vereadores, as pessoas que nos ouvem e assistem, né? Vamos passar a apresentação, então, da FUNCABS. A FUNCABS é o demonstrativo, né, do terceiro quadrimestre, mas, assim como todos os outros apresentaram, como é o último quadrimestre, aparece também o final de 2024. O objetivo da FUNCABS é proporcionar a assistência beneficente prioritária aos servidores ativos e inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias, e também administrar programas de educação mediante convênios com a administração pública. Então, os resultados, né, no mesmo padrão dos demonstrativos que já foram vistos anteriores, então nós temos ali as metas de 2024, né, nas colunas, o realizado no terceiro quadrimestre, o acúmulo de exercício e o realizado no exercício em porcentagem, tá? Então, vamos lá, vamos verificar ali a receita total, né, na meta de 92.788 o realizado no terceiro quadrimestre, 30.445, o exercício acumulado, 76.677, que deu 83%. Na receita primária, né, acompanhando as mesmas colunas, né, na meta 92.022.000, no realizado 30 milhões, no acumulado exercício 76.242.000, que deu 83%. Assim, a despesa total, 102.611, 36.399 realizados no terceiro quadrimestre, e o acumulado 85.052.000, também mantendo 83%. Nas despesas primárias, 102.465 estava previsto como meta, o realizado 36.351, o acumulado 84.907. Resultado primário, então, né, do item 1 e 2, deu um negativo de 10.443, realizado no quarto trimestre também 5.998 negativos, e o acumulado negativo 8.664.000, e 83%. Só que esse valor ele dá negativo porque depois vem a transferência da Unital, né, o que vai 9.923.000, que para o quadrimestre aquele valor, para o acumulado 9 milhões mesmo, que vai dar 99%, tá?
Esclarecendo um pouquinho sobre a FUNCABS sede, né, nós dividimos assim, é a parte que faz a gestão dos benefícios do funcionário, né? Então, as receitas da FUNCABS sede, em aplicação financeira, recursos próprios da FUNCABS, receita prevista na LOA para 2024, 96 mil, né? E depois a receita realizada até 31/12, 165. Encargos administrativos da FUNCABS, 144 mil. E a receita realizada até 31, 194.131. Acordos administrativos e judiciais, o previsto era 50 mil e foi 67 mil. A receita de processos seletivos, previsto 30 mil, foi 2 mil. Previsto para multas, juros, previstos em contratos, 30 mil e foi 15 mil. O aluguel, a receita que a gente recebe em aluguéis, 288 mil. E a receita previsto, né, e a realizada, 307.943, dando um total, né, de receita prevista, 638 mil, e a receita realizada, 802 mil. Transferência financeira da Unital, então, aqueles mesmos 9.823.000, né, fazendo um percentual. E a FUNCABS sede, em relação às despesas, ao quadro anterior às receitas, né, a despesa autorizada em LOA para 2024, de pessoal e encargos sociais, depois suporte técnico administrativo, benefícios aos servidores da Unital, reserva de contingências. Então, a despesa autorizada, né, no primeiro item era 375.200 e as despesas liquidadas foi 367.976. O suporte na despesa de suporte técnico administrativo, 604, foram 491 mil. Benefícios aos servidores da Unital, estava previsto 9.322.000 e foram 8.252.000. A reserva de contingência, 160 mil, e ela não foi utilizada. Os atendimentos FUNCABS, considerando os benefícios para funcionários, né? Então, são esses. O FAS, né, que é o plano de saúde, é o nosso serviço de saúde, foi em 31/12 de 2024, nós tínhamos 1.834 usuários mês, a média, né? Auxílio educação da Unital, 10 usuários mês. Auxílio alimentação, 441. Auxílio transporte Unital, 286. Plano odontológico, 226. Seguros, 84. Auxílio funeral, 1.305 usuários mês. O Plano de Saúde Sul-América, 7 usuários mês. E os funcionários FUNCABS, 4 funcionários. Nós temos 4 funcionários desta fundação. E agora apresentando sobre o convênio FUNCABS com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Os ingressos financeiros, né, do convênio, o convênio é o 70.730 de 2021. Os ingressos financeiros nas colunas, né? Até 31/12, depois o ingresso de aplicação financeira até 31/12 e o total. Convênio com a Prefeitura, Educação Infantil e Educação Fundamental, que são 2 planos de trabalho diferentes nesse convênio, que atendem essas 2 especificidades, então a gente dividiu assim. O convênio de educação infantil, ele teve um ingresso financeiro de 40.210.000, ingresso de aplicação financeira 148.276, dando um total de 40.358.820. O convênio com a Prefeitura Educação Fundamental, 35.394.619, o ingresso de aplicação financeira 120 milhões, e que deu 120 mil, que deu um total de 35.515.312.
desembolsos financeiros do convênio, né? Então, na educação infantil, até 31/12, as despesas com recursos humanos e encargos foi 38.470.914, os insumos 693.244, despesas operacionais 780.985, dando uma despesa total de 39.945.143. E o mesmo quadro, né, de desembolsos financeiros cumpridas no trabalho, no plano de trabalho da educação fundamental, até 31/12, foram com recursos humanos 34.520.659, insumos não teve despesas operacionais 903.420,78. A educação, e só a título de informação, a educação infantil conta em média com em 2024, né? Alunos, 9.250 alunos, média ano, 1.210 funcionários, cursos de aperfeiçoamento realizados para o pessoal, né? 20, unidades atendidas, 77 escolas. E a educação fundamental, 9.200 alunos, 994 funcionários, 42 cursos de aperfeiçoamento e 57 escolas atendidas. Era isso. Obrigado. Gostaria de anunciar também a presença do vereador Nicola, Partido Novo, e também do Edson Ávila, chefe de gabinete do vereador Isaac do Carmo. Bom, passamos agora ao questionamento dos vereadores, já que não tem ninguém da população inscrito, não chegou nada pela internet também, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade de que a TV Câmara pudesse mostrar a galeria dessa casa, que muitos são questionados, né? Que essas audiências às vezes não são feitas dando publicidade à população, mas a gente faz a publicidade e a população não comparece, não vem, né? Ainda mais hoje que a gente está falando aqui de Unital, né? Acho que essa apresentação, como eu sempre falo toda vez, deveria ser feita para os alunos, né? Os alunos que são os mais interessados, porque são eles que pagam todos os recursos da Unital, né? Então, todos esses recursos que foram apresentados aqui, Unital, Funcabs, todos são recursos oriundos, pagos pela mensalidade dos alunos, né? Eles deveriam estar presentes também. Mas, bom, dando continuidade, então eu passo a palavra aos vereadores que queiram fazer um questionamento. Vereadora Zelinda. Tanto faz, onde a senhora quiser, vereadora. Aí, vereadora, a senhora pode fazer todos os seus questionamentos, aí depois o Nicola faz, e aí depois eles respondem todo em conjunto, tá bom? Boa tarde a todos, cumprimento toda a mesa, muito bom estar aqui, é minha primeira audiência, então, na verdade, você falou que era sempre a presença do vereador Serginho, da vereadora, então, vereadora Elisa, mas eu estou ainda num processo de aprendizagem. Falar para o professor Francisco, se ele citou meu nome aqui, tem uma fã sua assistindo, que a minha amiga já me mandou mensagem, que é a Gláucia, trabalha com você, falei assim, nossa, meu professor amado está aí falando de você. Mas, na verdade, eu vou fazer aqui 3 questionamentos, né, fazendo parte hoje da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, junto com o vereador Alberto, mas não há necessidade de respostas hoje precisas nesse momento. A gente pode seguir dialogando, podemos fazê-los em forma de ofício. Então, não há uma necessidade da minha parte que hoje vocês venham sanar todos os questionamentos. Né? Analisando, preparando aqui para a audiência, os números, eu tive conversando com o Lucas, né, Lucas? Esses dias atrás, e algo tão sabido de vocês, muito mais de vocês do que de mim, 2/3 hoje, 1/3, na verdade, né, dos segurados do PMT são inativos e pensionistas, 2/3 ativos. Né? O pensamento que fica
Com o passar dos anos, se há um estudo, 5 anos, 10 anos, alguns marcos, quantos dos servidores ativos hoje serão inativos nessas datas marcos ao longo do período, e como que essa pizza vai estar ao longo dos anos, sem entrar aqui em detalhes, já foram expostos todos os números, nós já estamos aí, né, com um déficit. Como que será essa pizza ao longo dos anos? Se há um estudo sobre isso, eu gostaria de saber, não precisa ser hoje, né? Será que o nosso quadro de servidores é composto de pessoas recém-contratadas, contratadas há 5 anos, 10 anos, ou a gente tem um grande percentual de servidores que está na iminência de se aposentar, né? Fica aqui a minha dúvida, a nossa preocupação, mas no sentido de contribuir, né, com esse processo. Agora, falando da Unital, também estive já conversando com a professora, a doutora Nara, fomos muito bem recebidos, numa conversa muito positiva, mas a gente sabe que um dos grandes pontos hoje da Unital é a questão predial, né? São os imóveis, ficamos muito felizes com a vitória, né, da Avan estar se instalando, alugando esse patrimônio da Unital, uma receita certa, líquida, para os meses vindouros para a nossa universidade. Nós celebramos essa negociação, todo esse trabalho que a Unital vem fazendo. Mas sabemos que muitos leilões têm sido infrutíferos. Sabemos que não é algo simples conseguir transformar esse patrimônio imobiliário da Unital em renda para a universidade. Então fica aí um pensamento, né, se a gente há alguma alternativa secundária, há alguma tratativa, vamos continuar nas proposituras de leilões, que caminho nós podemos tomar para transformar o patrimônio da Unital em renda para a universidade. Sabemos que é desafiador, sabemos que são prédios antigos, né? Tudo isso nós conhecemos. E quanto ao FAPET, eu vou me deter a um ponto, e realmente é um ponto de curiosidade, não é um ponto de questionamento. Eu gosto muito, já participei de muitas reuniões e trabalhos no RIT. E a pergunta é aqui, se os projetos desenvolvidos no RIT, se é que até então já tivemos patentes, marcas, produtos, inovações que foram geradas no RIT, né, que já se transformaram em algo palpável, em um produto, em uma marca, se há algum tipo de contrato, algum tipo de tratativa, que nós podemos ter uma inovação, um produto, algo gerado, algo criado dentro do RIT, se isso volta para a FAPET de alguma porcentagem, de alguma maneira, em forma de royalties, percentual de patente ou qualquer outra maneira, né? Como eu disse, são questionamentos que podem ser respondidos, comentados hoje, ou também a gente pode seguir nas tratativas. Obrigada, queridos. Obrigado, vereadora Zelinda. Vereador Nicola abre mão da fala. Algum dos assessores tem algum questionamento de algum vereador que esteja representando? Não? Bom, eu vou fazer alguns questionamentos aqui. A questão da FUNCABS, deixa eu achar aqui, na página, deixa eu ver meu óculos, não enxergo nada. Aqui onde ele fala dos atendimentos da FUNCABS, né, ele fala auxílio educação, auxílio alimentação, ele fala o número de pessoas beneficiadas, mas não fala o montante, né, gasto com cada um desses auxílios, né? Isso é uma questão que a gente sempre cobra aqui na maioria das audiências públicas, para que sempre tenha mostrando para a gente esse gasto, né? Quanto gastou com auxílio educação, quanto gastou com auxílio alimentação, para que fique mais claro e didático aí também, né? Lembrando mais uma vez que esses são recursos oriundos da mensalidade dos alunos que vão destinados ao serviço aos servidores da Unital. Também tinha um outro questionamento que era da... Deixa eu voltar lá. Cadê? Só para ver, viu, Zelinda? Talvez, assim, Vossa Excelência está chegando aqui agora, a FUST, a gente vê ali os números dela, são números, ela só existe hoje só para pagar dívida, tá? É uma empresa
pública da Unital, a fundação da Unital, que hoje ela só existe e tem um custo enorme, como eu costumo dizer, só para ficar pagando dívidas, né? Dívidas da época do antigo hospital escola, né? Tá bom? Mas ali eu tinha um outro questionamento aqui, na verdade era em relação o IPMT. A Nataline falou ali que a gente ficou 33 milhões, é isso? Deficitários devidos aos últimos 4 meses de 2024, é isso mesmo? Que a prefeitura não fez o repasse. Os primeiros 9 meses, né? Sem o repasse. Mas, tirando isso, Nataline, se caso a prefeitura tivesse repassado diariamente, corretamente, tudo que ela deve, se o Instituto estaria no vermelho ou no azul. Isso que eu acho que é o mais importante, é um questionamento que eu sempre faço, é uma preocupação, porque nós fizemos aí uma reforma da Previdência nessa casa, né, tão importante, que o objetivo era dar esse respiro exatamente para o Instituto de Previdência, né, porque nós sabíamos que o momento era caótico, se não tivesse feito isso, talvez hoje aqui a gente estivesse tendo outra conversa. Talvez a gente estivesse conversando aqui da falência do IPMT, né, de servidores que não estariam recebendo a sua aposentadoria, tá? Então, são esses os meus questionamentos aí. Vereadora Zelinda, com relação ao seu questionamento, aos seus apontamentos, todo ano o Instituto de Previdência de Taubaté, assim como todos os outros RPPS do Brasil, eles têm que fazer um estudo atuarial, que é previsto numa lei federal. Esse estudo atuarial, ele vai prever exatamente quantas pessoas vão se aposentar o ano que vem, no outro, e aí chega o ano que vem, o atuário pergunta, olha, foi previsto 150 aposentadorias, quantas realmente foram efetivadas? Então, assim, isso ao longo de vários anos, 35 anos. E toda vez que esse estudo atuarial ele fica pronto, ele está em processo de elaboração, de levantamento de dados, a gente encaminha ao Poder Executivo e aqui para o Legislativo. Nós convidamos para a apresentação, o atuário vem até Taubaté para poder apresentar esse estudo, tá? Então, esses seus questionamentos, eles vão estar muito vinculados ao estudo atuarial, tá bom? E aí, se depois você quiser se aprofundar, procura a gente faz uma reunião e esclarece melhor, tá bom? De nada. Vereador Alberto, com relação ao resultado primário, então, ele ficou no acumulado 33 milhões negativo por conta realmente da prefeitura, que nos 9 primeiros meses não repassou aporte, né, nada. O patronal, ele repassava só uma parte, então uma boa parte também não repassava. Isso tudo entrou no parcelamento de setembro, né? Contanto que no quadrimestre ficou positivo, porque setembro parcelou-se uma dívida de 170 milhões, e aí ele começou a repassar os parcelamentos em dia. Ainda ficou uma dívida do fim do ano, porque ele ainda ficou devendo, ele parcelou e já fez uma nova dívida, tá? Então a gestão anterior ainda deixou um pouquinho de dívida. Qual o valor, você sabe, no final? Do ano de 2024? O valor original, sem acréscimos, 18 milhões 450 mil. Então, ele fez o parcelamento em setembro, o Poder Executivo, o parcelamento pagou certinho, mas de setembro a dezembro ele ficou devendo 18 milhões e meio, tá? Valores originais sem acréscimos. Se tivesse repassado tudo em dia no ano de 2024, a gente estaria positivo sim. Contanto que agora a atual gestão está repassando tudo em dia, tá? Então, janeiro e fevereiro, no 5º dia útil, que é o dia que vencem as contribuições dos aportes, a prefeitura repassou, tá? E aí a gente fazendo aquele cálculo do déficit ou superávit financeiro, a gente apurou um superávit, considerando contribuições previdenciárias, Comprev, receita de Comprev e a receita dos parcelamentos de contribuições. Nesse valor, a gente não computa aportes, porque os aportes são para pagar benefícios futuros e eles têm que ficar 5 anos aplicados. Então, os aportes, eles não entram nesse cômputo. E aí, em janeiro, nós já tivemos um superávit, tá? E agora a gente está voltando a crescer patrimônio. De quanto, mais ou menos? Espera aí.
Eu trouxe aqui, porque eu imaginei que o senhor perguntaria. A Nathalie já vem sempre preparada para as perguntas do vereador Alberto Barreto, ela já sabe quais são. A gente teve um superávit em janeiro de R$1.833.000, tá? Considerando os parcelamentos, Comprev e as contribuições. Prefeitura pagou em dia, Unital, Câmara também. Tá, eu vi que você tem uns númerozinhos vermelhos e azul, você puder passar para a gente, é mensal isso aí? Esse daqui é o mês de janeiro. Que tá. aí a gente, como o senhor viu em outras apresentações, a gente distribui aqui entre entidades valores de receita e despesa. Se você puder passar para a gente os valores por entidades, eu gostaria. O senhor gostaria já ou depois? Pode ser agora, se você puder falar só para a gente os números. O que está positivo e negativo por entidade? Sim. Bom, vamos lá. Prefeitura, nós tivemos... Eu posso falar arredondado? Pode, sim, lógico. Tá. Então, ó, total da receita patronal da Prefeitura, recolhida 9.700.000, do servidor 5.400.000, despesa de inativos da Prefeitura 10.800.000, despesa com pensionistas 1.950.000, ela teve um superávit de R$2.361.000. Unital, receita patronal 2.192.000, do servidor 1.227.000, despesa com inativos da Unital 5.715.000, despesa com pensionistas 880.000, um déficit de R$3.175.000. Câmara Municipal, receita patronal 281.000, receita do servidor 157.000, despesa com inativos 390.000, despesa com pensionistas 77.000, um déficit de R$28.502. O próprio IPMT, o IPMT tem quadro próprio de servidores, vereadora. Então, é por isso que a senhora vai ver sempre que o próprio IPMT paga aportes, paga contribuições, porque nós temos quadro próprio. Então, lá nós somos concursados e tal, tá? Receita patronal, R$59.000, receita do servidor, R$33.000, despesa com inativos, R$200.000, despesa com pensionistas, R$10.000, e nós temos um déficit de R$118.000. E aí, fazendo todo esse cálculo, a gente chega num déficit de 961.000, e aí aqui a gente considera receita dos parcelamentos de contribuições que está alto, 3.800.000, mais a receita do Comprev. Aqui a gente deduz a despesa do Comprev, chegando no superávit de R$1.833.000. A gente entende, vereador, que é regime contributivo e solidário, é um bolo só, mas a gente costuma, há muitos anos, a fazer essa conta separada para a gente entender como está a receita e despesa de cada entidade. E assim eu gosto mesmo para saber exatamente como que está cada entidade, como que ela contribui com o estudo de previdência, né? Eu vi, se não me engano, na apresentação, eu tentei acessar aqui de novo, agora não consegui, mas tem um valor que vocês pagam de 3 milhões, é isso? Para o Comprev? Isso. Ele varia muito. Então, assim, a explicação é um pouquinho longa, tudo bem? Tudo bem. Tá, então vamos lá. A compensação previdenciária, ela é o quê? Os servidores, quando eles vão se aposentar, por exemplo, aqui no IPMT, algumas vezes eles trazem tempo de contribuição de outro lugar, INSS ou outro regime próprio, como, por exemplo, São José dos Campos, enfim. Quando ele traz essa CTC, ele averba. Então, vamos lá, ele trouxe 10 anos do INSS, aposentou. Depois que o Tribunal de Contas homologa essa aposentadoria, a gente tem que pagar uma compensação previdenciária para o INSS, né? E vice-versa, o INSS também paga uma compensação para a gente. E aí, isso é o Comprev, tá? Então, ele varia muito por mês. Então, assim, tem uma fila muito grande do Brasil todo, de todos os RPPS, de processos a serem analisados. E como a Secretaria de Previdência fez um automático, um robô, então eles estão analisando rápido, a gente tem analisando aqui também, por isso que os valores estão bem altos. Então, assim, nem sempre vai ser 3 milhões de despesa. Às vezes vai ser R$100.000, vai variar muito. Tá bom. Obrigado. De nada. Vereador, só para complementar, até em um questionamento da vereadora Zelinda, eu não tenho os números exatos, mas na última gestão, nos últimos 4 anos, houve muito concurso público na prefeitura. Então, entraram muitos servidores, a educação teve muitos servidores que entraram também.
eu não tenho os números exatos agora, mais de 1.000, então, mais de 1.000 professores, então, houve sim um acréscimo de servidores contribuindo para o IPMT. E também deixar registrado, eu sei que a audiência é do quadrimestre do ano passado, mas é importante registrar que essa nova gestão, com um novo olhar e carinho para o Instituto, de janeiro a fevereiro, pagou toda o repasse, aportes, então, esse diálogo ele está sendo feito e em 2025 o IPMT ele entra com uma tranquilidade de ter conseguido fazer um caixa, mas isso é graças a um diálogo do IPMT com o Executivo e esse olhar para o Instituto. Olá, quanto o seu questionamento em relação a qual foi o valor, né, se queria em valores, dos benefícios para os servidores da Unital, o valor foi apresentado como total, né, foi 8.252.871. E no ano, né, o ano 2024, né, embora a gente estivesse falando do quadrimestre, mas esse é o valor total. Realmente nós discriminamos o número de servidores que está beneficiado em cada um deles, porque há alguns benefícios que são voluntários e então as adesões são diferentes. Mas eu me comprometo a passar um a um para vocês depois, discriminado esses valores, tá? Por favor. Muito obrigado. Vereadora, ótima a sua pergunta, Zelindra. A respeito da FAPET e falando do convênio RIT, ele foi venceu em outubro, em final de outubro de 2024. Então, os valores que nós apresentamos, eles correspondem até o mês de outubro. E era um convênio de colaboração do setor público. E a FAPET foi a instituição escolhida a respeito dessa gestão pela afinidade e alinhamento com a sua missão, ligada, então, à pesquisa, a tudo que envolve projetos de tecnologia e inovação. E a outra pergunta também da vereadora a respeito desse retorno, né, dos projetos, de como não estava previsto esse retorno das atividades, embora o RIT, naquele momento, teve sim projetos que se acendeu, mas não fazia parte esse retorno. Muito obrigada. Ficamos à disposição. Vereadora, agradeço suas palavras. A comunidade sabe que nós temos vários prédios, né, à venda, e também ele não consta na lei orçamentária. No começo até nós colocávamos, mas é uma coisa muito incerta, né? E como eu disse, receita sempre é bem-vindo, né? Se planejar 200, se vir 400, ótimo, né? A despesa que nós não podemos fazer dessa forma. Então, nós não colocamos, porque se acontecer, já é uma verba carimbada. Nós já temos um projeto, até foi apresentado nessa casa, aí o compromisso, que esses prédios serão revertidos em um novo prédio aqui na frente do Bom Conselho. Tem um projeto, inclusive, já apresentado nesta casa, porque nós temos muitos problemas ali de manutenção no Bom Conselho. É difícil, é telhado, é um prédio antigo, a gente não pode, né, colocar abaixo, fazer um novo ou colocar um telhado novo lá, porque é tudo tombado e aí tem o IFAM que controla tudo. Mas a gente sempre espera, né, que a gente consiga e tem aí editais, né, como a senhora mesmo já acompanhou, né, e nós estamos tentando, se a gente consegue fazer isso, e já é uma verba que automaticamente será convertida
na nova sede, né, Bom Conselho, que vai abrigar os alunos e tirar aquele desconforto deles da época de chuva, aquelas coisas. Tá? Então, muito obrigado pelas suas palavras. Assim, só, talvez, tentando entender melhor o questionamento da vereadora Zelinda, eu acho que ela quis dizer, enquanto não vende, não tem algo para fazer, utilizar eles de forma melhor, né? Acho que foi isso, né, vereador? Né? Enquanto não vende, tem que dar uma utilização para ver se consegue arrecadar alguma renda com ele, para não deixar parado só dando gasto. Acho que pelo que foi o que eu entendi do questionamento da vereadora Zelinda. Sobre esse assunto a gente discute muito. Por quê? Nós vamos alugar. Você vai alugar. Uma empresa, ela não aluga um prédio com menos de 5, 10, 15 anos, porque não vale a pena para ela. Como é o caso da Avan. Ela vai fazer toda a reforma lá, vocês já viram aí no Face, do velho, né? Todo aquele anúncio dele. Imagina quanto que ele vai gastar se o aluguel fosse para 5 anos. Então, é uma estratégia. Vai fazer o quê? Vai vender para resolver o problema do prédio antigo, que a gente não pode fazer uma reforma adequada, ou vamos alugar, né? A nossa decisão até esse momento é prioridade o conforto dos alunos. Para confortar os alunos no Bom Conselho, não tem outra forma a não ser um prédio novo. Então, essa a nossa estratégia de converter, por isso, a venda. Né? Vamos alugar? Se for alugar, não vai ter como vender, tem que anular a lei da venda. Não tem como fazer isso. Né? No momento, aluga hoje, chegou em novembro, vende. Não tem como. Ok? Ouvidos os representantes das instituições, passamos agora, né, a fala dos vereadores, já passamos por isso. Discutido do tema proposto para hoje, aproveito para ressaltar que esta audiência pública é importante instrumento de transparência no orçamento da cidade. Assim, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos e agradecemos também aos telespectadores da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.